Olá, meu aluno, minha aluna, por cá, professor Wendel Silva, teu professor de matemática e raciocínio lógico. Vamos aí para mais uma super aula, é claro, tópico de hoje, tópico importante, tá? Isso aqui é tópico de prova, deixa eu te falar um negócio. Tua banca ama cobrar esse tópico aqui em prova, tá certo? Professor, que tópico é esse que pode estar presente aí dentro do meu edital? A parte que se trata de verdades e mentiras, tá bem? Que é o raciocínio aí verbal. Professor, como que a gente faz para trabalhar esse tópico aí dentro? Se cair na minha prova, é claro, eu acredito que vai cair pela tua banca, tá bom? Tua banca sempre cobra aí esse tópico de raciocínio lógico dentro do edital dela. E quando ela cobra, possivelmente aí ela pode cobrar na tua prova. Olha só, deixa eu te falar um negócio. Um tópico como esse, de 10 questões que a tua banca realiza, geralmente uma cai na prova, tá? Relacionada a esse tópico aqui. Por isso que eu quero que você preste bem atenção em todas as informações, bizus e estratégias para você resolver. Não é um tópico fácil, não, já vou te avisando. Não é um tópico simples, até porque você precisa analisar o conjunto de informações que ele vai te dar e formular hipóteses, tá bem? Já vou até colocando aqui, ó. Dentro do tópico de verdades e mentiras, a primeira coisa que você vai ter que começar fazendo é o que, professor? Você vai ter que começar fazendo, formulando hipóteses. Eu vou colocar aqui, ó. Dentro do tópico de verdades e mentiras, a primeira coisa que você vai ter que começar fazendo é o que, professor? É formular um conjunto de hipóteses. A partir desse conjunto de hipóteses que você vai formular, você vai julgar se essas hipóteses são o quê, professor? Se essas hipóteses são válidas, ou seja, hipóteses válidas ou hipóteses inválidas. Como assim? Professor, como que funciona aqui questões de verdades e mentiras? Ele vai te dar ali um conjunto de informações. Aí ele vai dizer assim: uma das afirmações está mentindo, uma das afirmações está falando a verdade, duas das informações está falando a verdade, três das informações estão mentindo. Isso daí já é uma questão de verdades e mentiras. Tem muito aluno que confunde esse tópico com o tópico de associação lógica. Não, isso aqui não é associação lógica, não. Isso aqui até tem uma semelhança, só que, diferente da associação lógica, lá você vai excluir possibilidades de acordo com aquilo que ele vai te dar no enunciado. Aqui não. Nesse tópico, você vai formular hipóteses a partir das informações que ele vai te dar. Dentro desse conjunto de hipóteses, você vai julgar se essas hipóteses são hipóteses válidas ou hipóteses inválidas, tá bom? E isso daqui você aprende esse tópico é na prática, tá bem? E eu preparei aí 8 questões totalmente voltadas dentro do que a banca de vocês cobra para a gente poder trabalhar esse tópico durante essa nossa aula de hoje, tá bem? Então pega comigo aqui, ó, primeiro tópico, ou seja, primeira questão. Quero que você preste bem atenção comigo, tá bem? Olha o que, que ele diz para a gente aqui, ó. Entre os amigos Alberto, Rodrigo e Marcelo, aí ele diz: um deles é flamenguista, o outro é tricolor e o outro é vascaíno. Entre as informações a seguir, somente uma delas é verdadeira. Olha só como ele já começou aí introduzindo bem. Ele já começou dizendo que uma dessas afirmações é verdadeira, somente uma. O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a formular as nossas hipóteses. Como assim? A primeira hipótese que eu vou começar, qual vai ser? A primeira hipótese eu vou colocar Alberto como verdadeiro, porque ele disse que só uma é verdadeira, e vou colocar
essas duas afirmações como sendo falsas. Isso daqui, ó, é a primeira hipótese. O que que nós vamos fazer? Agora a gente vai julgar se essa hipótese é válida ou inválida. Vamos lá. Alberto é tricolor. Beleza. Ele está dizendo, Rodrigo não é vascaíno. Se Rodrigo não é vascaíno, é falso. Então, para essa afirmação ser verdadeira, ela tem que ser o contrário, não é? Qual que é o contrário de Rodrigo não é vascaíno? O contrário de Rodrigo não é vascaíno é o quê? Rodrigo é vascaíno, ou seja, esse não vai embora. O tricolor não é Marcelo. Se o tricolor não é Marcelo, é falso, qual que é o contrário do falso para ficar verdadeiro? É o tricolor é o quê? O tricolor é Marcelo. Olha o que está acontecendo. Está tendo uma divergência entre essa primeira premissa e entre essa última premissa. Por quê? Porque lá na primeira premissa diz Alberto é tricolor, verdadeiro. Na última premissa diz o tricolor é Marcelo, verdadeiro também. O que está acontecendo? Está chocando o Alberto tricolor e o Marcelo tricolor. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que essa primeira hipótese ela é inválida, tá bom? Ela é inválida. O que que você vai fazer? Você vai mudar a hipótese. Se eu tinha colocado essa minha primeira hipótese como verdadeira, eu vou fazer o quê? Vou colocar ela como sendo falsa e vou passar para a segunda hipótese. Vou colocar, ó, segunda premissa como sendo verdadeira e vou formular uma outra hipótese. Olha para cá. Alberto é tricolor. Para essa afirmação ficar verdadeira, ela tem que ficar como? Ó, ela tem que ficar Alberto não é tricolor. Para quê? Para que ela seja verdadeira. Aqui embaixo, o tricolor não é Marcelo. Se o tricolor não é Marcelo, é falso. Para ela ser verdadeira, é o contrário, não é? Então, esse não aqui, ó, ele vai aqui, ele vai embora. Então, para essa premissa ficar verdadeira, vai ficar como o tricolor é Marcelo. Aí você vai lá e pensa comigo, ó. Se o tricolor é Marcelo, e aqui diz: Rodrigo não é vascaíno. Então, o Alberto, se o Alberto não é tricolor, o Alberto pode ser o quê? O Alberto pode ser vascaíno ou o Alberto pode ser flamenguista. E eu quero que tu imagine comigo. Se o Rodrigo não é vascaíno, e o Marcelo já é tricolor, o Rodrigo vai ser o quê? O Rodrigo vai ser, ó, Flamengo. E se o Rodrigo é Flamengo, ó, o que que acontece com o Alberto? O Alberto não pode ser flamenguista. Então o Alberto aqui vai ser o quê, ó? O Alberto vai ser vascaíno. E se o Alberto é vascaíno, gabarito letra A. Ou seja, essa segunda hipótese, ela é o que, professor? Ela é uma hipótese válida. Ou seja, por quê? Porque tem gabarito correto, que é o gabarito letra A. Então é como eu falei para vocês, ó. Você sempre vai começar formulando uma hipótese. Se essa hipótese não der certo, você muda e vai para outra. Professor, se não der certo, você muda e vai para outra. De alguma maneira, quando você terminar de formular essas hipóteses, vai dar certo, que foi o que aconteceu aqui. Então responde para mim aí, pessoal. No chat, quero ver de você, meu aluno aí, meu futuro aprovado. Como é que tá aí? Todo mundo pegou a visão? Todo mundo pegou o bizu tranquilo? Letra A, não é? Tudo bem, tudo bem. Show de bola. Então vamos para mais um, tá? Ó, questão de número 2. Essa aqui também é interessante, tá? Vamos analisar o que, que ele passa para a gente aqui, tá?
Ele diz assim: 3 pessoas são suspeitas de um furto de celular. Alice, Bruno e Carlos. Sabe-se que, de fato, uma dessas pessoas cometeu o furto sozinha. E durante as investigações foram feitas as seguintes alegações. Alice, foi o Bruno que furtou o celular. Bruno, foi o Carlos que furtou o celular. E o terceiro item diz: Carlos, o Bruno mente quando diz que foi eu que furtei o celular. Olha o que ele diz para a gente. Se a alegação de Carlos é verdadeira, então pode concluir que a Alice furtou o celular ou não. Primeiro, vamos entender comigo. O que foi que ele disse para a gente? Ele disse para a gente que o Carlos está falando a verdade. Então, ó, o Carlos está falando a verdade. E o que é que o Carlos disse? O Bruno mente quando diz que fui eu que furtei o celular. Então, ó, o Bruno está mentindo. Só que o que o Bruno falou? O Bruno falou que foi o Carlos que furtou o celular. Só que o Carlos já disse, ele está mentindo. Aí a Alice disse, foi o Bruno que furtou o celular. Peraí. A Alice pode estar falando a verdade ou ela pode estar o quê? Ó? Ou ela pode estar mentindo. Por quê? Porque ela está acusando o Bruno de ter furtado o celular. E a única coisa que o Carlos disse na questão foi que o Bruno mente quando diz que fui eu que furtei o celular. Ele está dizendo que não foi ele que furtou o celular. O Carlos está dizendo. E o Bruno falou, foi o Carlos. Então, não foi o Carlos. Pode ter sido o Bruno ou pode ter sido a Alice. Então, preste atenção comigo, ó. As pessoas que furtaram o celular, pode ser quem? Pode ser o Bruno ou pode ser a própria. Então, o que acontece aqui? Eu não tenho como dizer se foi o Bruno ou se foi a Alice, porque foi um dos dois. Se eu não tenho como dizer, eu só sei que não foi o Carlos. Então, o que vai acontecer? A Alice mente, mas não é a autora do furto. Eu não tenho como dizer isso, porque pode ter sido ela, mas também pode não ter sido. Letra B. Mente e é a autora do furto, como eu acabei de falar. Ela pode ter furtado o celular? Pode, mas também pode não ter furtado. Eu não tenho como saber. Letra C. Pode ou não estar mentindo, mas não é a autora do furto. Foi o que eu acabei de dizer. Ela pode estar falando a verdade, mas ela pode estar mentindo. Ela pode ter furtado o celular? Pode, mas também pode não ter furtado. E ele está dizendo aqui, ó, não é a autora do furto. Eu não tenho como dizer. Ela pode ter roubado o celular ou não pode ter roubado. Não tenho como dizer isso. Eu só posso dizer que não foi o Carlos. Isso eu tenho certeza, porque ele falou na questão. Letra D, fala a verdade. Como é que ela fala a verdade se eu não sei se ela está falando a verdade ou se ela está mentindo? Sobra qual alternativa? Gabarito letra E. Pode ou não estar mentindo, foi o que eu disse. Ela pode estar mentindo ou não, ou ela pode ter roubado o celular ou não pode ter roubado o celular. Por quê? Porque eu não tenho como saber disso. A única coisa que eu tenho como saber é que o Carlos foi que não roubou. O Carlos não roubou, não. Então, pode ter sido a Alice e pode ter sido o Bruno. Eu não sei qual dos dois foram. A Alice pode estar mentindo ou pode estar falando a verdade. Isso eu não tenho como dizer. Professor, repete novamente que eu não consegui acompanhar, como eu falei para você, ó. Lá na última premissa, lá na última linha, ele falou: Bruno mente quando disse que fui eu que furtei o celular. O Carlos está dizendo isso. Então, o Carlos não foi que roubou o celular. Pode ter sido a Alice? Pode.
Pode ter sido o Bruno? Pode. Eu não sei qual dos dois foram, mas foi um dos dois. O Bruno tá mentindo? Tá. A Alice pode estar mentindo? Pode, mas também pode estar falando a verdade. Eu não tenho como dizer. E a única coisa que eu consigo dizer é que foi o Carlos que é inocente. Pode ter sido a Alice que roubou o celular, mas pode ter sido o Bruno. O Bruno está mentindo, mas a Alice pode estar falando a verdade, mas pode estar mentindo. Eu não tenho como dizer. Se eu não tenho como dizer, eu vou marcar a letra E, porque a letra E diz: pode estar mentindo ou pode não estar mentindo. Pode ter roubado o celular ou pode não ter roubado o celular, Alice. Eu não tenho como dizer. Por isso que é o gabarito, letra E. A única coisa que eu consigo dizer nessa questão é que não foi o Carlos que roubou o celular. Se foi a Alice, eu não sei. Se foi o Bruno, eu não sei. Eu não tenho como dizer isso. Fechou? Respondam para mim aí no chat. Isso é uma questão bem interessante, né? Beleza, a galera sinalizou aqui, ó. Tranquilo. Então, bora para frente, como eu tô falando. Questões, e deixa eu te falar um negócio. Questões como essa aqui, ó. Digamos que tenha 80% de chance de estar na tua prova. Digamos que tenha 80% de chance de estar lá. Então, ó, já fique esperto, tá bom? Entenda comigo. Próximo ponto. Olha só esse exemplo de número 3. Vou querer um pouquinho da atenção de vocês aqui de novo. Ó. Olha o que, é que ele diz para a gente aqui. Ele diz para a gente o seguinte: Abel, Benedito e Carlos, candidatos a um emprego, participam de um teste avaliativo por nota. Verificou-se que os resultados não apresentam empates. Considere as seguintes afirmações. Olha só as afirmações aí, ó. Benedito, Abel obteve a maior nota, Benedito a menor nota e Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Agora vem, presta atenção comigo. O que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo para nós que se uma das informações for falsa e as outras verdadeiras, então qual é a ordem de classificação dos candidatos da maior nota para o de menor nota? E aí, como é que nós vamos fazer? Senta, respira e observa. Primeira coisa, ele disse para mim que um deles está mentindo e os outros dois estão falando a verdade. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer que o Abel está mentindo, vou formular a primeira hipótese, tá? Ele disse que uma das afirmações é falsa. Então eu vou formular uma hipótese de quê? De que o Abel está mentindo, que é falso, e vou dizer que as outras duas são verdadeiras. Aí vamos lá. Abel obteve a maior nota. Se Abel obteve a maior nota é falso, então para ela ficar verdadeira, ela teria que ficar como? Ó, ela teria que ficar ao contrário, não é? Como é que ela teria que ficar? Ela teria que ficar, ó, Abel não obteve, Abel não obteve a maior nota. Isso aqui para ela ficar verdadeira, tá bom? Aí ele disse: Benedito obteve a menor nota. Olha o Benedito aqui, ó. Benedito não é verdadeiro? Então vamos lá colocar, ó. Benedito lá embaixo. Ó. Benedito. Ele está dizendo aqui, ó, Carlos obteve uma nota superior ao Benedito. Olha para cá. Se o Carlos obteve uma nota superior ao Benedito, então o Carlos vai ficar onde? O Carlos vai ficar acima do Benedito. Se bem aqui ele está dizendo, ó, Abel não obteve a maior nota, então quer dizer que ele vai ficar onde? Ele vai ficar onde? Abaixo do Carlos. Por que, que o Abel não ficou em último?
Porque o último é quem? Ó, o Benedito, que obteve quem? A menor nota. O Abel só não teve a maior nota, mas ele também não obteve a menor nota. Porque quem que obteve a menor nota? Foi o Benedito. Essa hipótese deu certo? Deu. Se essa hipótese deu certo, então a gente vai procurar qual alternativa que satisfaz a hipótese que a gente formulou. Qual é? Gabarito, letra E. Por quê? Porque tem as alternativas de acordo com aquilo que a gente formulou. Se essa hipótese deu certo o gabarito, então ela é o quê? Ela é uma hipótese, ó. Ela é uma hipótese válida. Se é uma hipótese válida, tá tudo certinho. E aí eu vou lá e pergunto para você, meu aluno, meu futuro aprovado. Responde para mim. Como ficou o teu entendimento? Pegou direitinho a visão? Pegou o bizu direitinho? Professor, precisa julgar as outras hipóteses. Se uma hipótese deu certo, você não vai precisar formular outras mais não, tá bom? Se a hipótese que você formulou primeiro deu certo, você não vai formular outra hipótese. Por quê? Porque tu já encontrou o gabarito. Agora, se tu formula uma hipótese, não chega no gabarito correto, aí tu vai ter que formular outra. Entendeu? Tu coloca uma como verdadeira, outra como falsa, outra como falsa. Se não deu certo, tu vai fazer o contrário, até encontrar um gabarito. Tá bem? Belezinha? Então vamos lá para mais um, tá? Vamos lá agora para a questão de número 4. Essa daqui é bem interessante também, tá? Banca de vocês aí também. Olha o que ela fala para a gente no enunciado dessa questão. Aldo, Daniel e Eduardo são três amigos. Dois, olha só isso aqui, olha só, eu vou até grifar para você ver. Dois deles têm 66 anos e sempre mentem. Ou seja, os que têm 66 anos sempre mentem. E o outro deles tem 48 anos e sempre diz a verdade. Se o Aldo diz a idade de Daniel não é 66 anos, então é correto afirmar que. Vamos lá? Vamos formular as nossas hipóteses. Qual é a primeira hipótese que a gente vai formular? A primeira hipótese que eu vou formular é que o Aldo está mentindo. Eu vou dizer aqui, ó, que o Aldo está mentindo. Se o Aldo está mentindo, eu vou até colocar aqui, ó, Aldo, Daniel e Eduardo, não é? Pensa comigo. Se eu disse que o Aldo está mentindo, estou formulando essa hipótese. E quem mente tem 66 anos, então o Aldo tem 66 anos, não é? Estamos formulando a hipótese que o Aldo está mentindo. E aqui no Daniel diz: a idade de Daniel, a idade de Daniel não é 66 anos. Se o Aldo está mentindo, então a idade de Daniel vai ser quanto? 48 anos. E se a idade de Daniel for 48 anos, pensa comigo, se a idade de Daniel for 48 anos, então o Eduardo tem quanto? 66. Só que aqui está tendo uma divergência. Ele está dizendo para mim que os dois sempre mentem. Se ele está dizendo para mim que dois deles mentem, não é, né, o que ele está falando para a gente, nessa nossa possibilidade, se dois deles mentem, então o que, que a gente pode dizer? A gente pode formular essa hipótese dessa forma aqui, ó.
fazer de novo para tu entender melhor. A gente pode formular que o Aldo está falando a verdade, né? A gente pode dizer que o Aldo ali está falando a verdade. Vou dizer que o Aldo está falando a verdade. Se o Aldo está falando a verdade, o Aldo vai ter o quê? 48 anos. E aqui ele diz, a idade de Daniel não é 66 anos. Se o Aldo está falando a verdade, que a idade do Daniel não é 66 anos, então o Daniel vai ter quantos anos? 48, não é? Olha o que está acontecendo aqui, ó. Está tendo duas idades de 48 anos, não é? E ele disse, ó, um deles tem 48 anos. Então essa hipótese aqui, ó, ela está falsa. Ela não é uma hipótese correta. Então, ó, eu tenho que dizer que o Aldo está mentindo. E se o Aldo está mentindo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Aldo tem 66 anos. E se ele está mentindo, a idade de Daniel não é 66 anos, ele vai ficar como? Vai ficar a idade de Daniel, não é isso? Você está dizendo, a idade de Daniel não é 66 anos. E se ele está mentindo, vai ficar o quê? Ó? A idade de Daniel é 66 anos. Então, ó, por quê? Porque a gente diz que o Aldo aqui, ó, que o Aldo está mentindo. Se a gente está dizendo que o Aldo está mentindo e o Aldo está dizendo a idade de Daniel não é 66 anos. Se ele está mentindo a idade do Daniel, então o Daniel tem quanto? O Daniel tem 66 anos. Então, se o Aldo e o Daniel têm 66 anos, quem é que sobra para ter 48 anos? O Eduardo. Se essa hipótese deu certo, então, ó, gabarito, letra C. Por que que não deu certo aquela hipótese naquela hora? Se o Aldo falasse a verdade. Se o Aldo falasse a verdade, o Aldo teria 48 anos e o Daniel também teria 48 anos. Por quê? Porque o Aldo está dizendo, Daniel não é 66 anos. Se ele não é 66 anos, ele ia ter o quê? 48. E aí ia estar errada por quê? Porque teria duas pessoas com 48 anos. E a questão está dizendo que são só uma. Então, aquela hipótese que a gente estava formulando não daria certo. Tão tal que deu certo essa nossa hipótese agora. Quer dizer o quê? Quer dizer que o Aldo está mentindo. Se o Aldo está mentindo, o Aldo tem 66 anos. O que foi que o Aldo disse? O Aldo disse que a idade do Daniel não é 66 anos. Se o Aldo estava mentindo, então a idade de Daniel é 66 anos. Entendeu? Professor, depois disponibiliza umas questões assim, assunto difícil, exatamente. É como eu falei, pessoal, tem muito aluno que tem muita dificuldade nesse tópico aqui. Por quê? Porque eles pulam esse tópico. Lá no edital de vocês, lá não vem dizendo ali verdades e mentiras. Isso, tem editais que falam, tem editais que não. Só que isso daqui é uma linguagem genérica que vai vir dentro do teu edital ali, na parte que se trata ali de formular hipóteses, na parte que fala de raciocínio verbal, ou seja, você vai ter que prestar atenção nesses pontos aqui, formular hipóteses, a partir dessas hipóteses julgar se elas são válidas ou são inválidas. E dentro dessas hipóteses válidas é que você vai procurar o gabarito. Entendeu? Não é um tópico fácil. Por isso que você tem que prestar bem atenção nas informações e ler com muita calma os enunciados. Após a aula, eu vou disponibilizar aí no grupo de vocês esse slide comentado, tá bom? E aí vou deixar também lá na plataforma o materialzinho de apoio. Após essa aula aqui, vocês já vão acessar lá na plataforma, tá bom? A gravação. Vamos lá para mais um, ó. Questão de número 5. Essa questão de número 5 ela é bem legal, tá? Olha o que ela diz para gente. Ana, Beth e Cissa conversam sobre suas idades, dizendo: Ana, tenho 22 anos, 2 anos a menos do que Beth e 1 ano a mais do que Cissa. A Cissa vem e fala: tenho 27 anos, Ana tem 22 anos e Beth tem 28 anos.
A Beth responde: Cissa tem 7/8 da minha idade. A mais velha de nós tem 4 anos a mais do que a mais nova. E Cissa disse apenas uma mentira. Aí ele fala: sabendo que a Ana sempre diz a verdade, então é correto afirmar que, se ele está dizendo para mim que a Ana sempre fala a verdade, então bem aqui, ó, na Ana, tu vai botar verdadeiro. E aí tu vai começar formulando as tuas hipóteses. O que é que ele diz? As hipóteses aqui que eu tenho vamos lá. Eu tenho a Ana, eu tenho uma Cissa e eu tenho a Beth. Foi o que ele disse. A Ana, eu tenho 22 anos. Se a Ana disse que tem 22 anos e ela está falando a verdade, então tu bota bem aqui. 2 anos a menos do que a Beth. Então pensa comigo. Se ela tem 2 anos a menos do que a Beth, então a Beth tem o quê? A Beth tem 24. E 1 ano a mais do que a Cissa. Se ela é 1 ano mais velha do que a Cissa tem quantos anos? 21. Isso aqui já deu para começar uma hipótese legal. Agora vamos ver isso aqui, o que, que ele falou. Ó. Cissa, eu tenho 27 anos, olha para cá. A Cissa tem 27 anos? Não. A Cissa tem 21. Então aqui é falso. Ana tem 22. Ó. A Ana está falando a verdade. A Beth tem 28. Não. Então aqui, ó, falso. A Beth tem 24. Aí tu vem para Beth. Beth, Cissa tem 7/8 da minha idade. Ele está dizendo que a Cissa tem 7/8 da idade da Beth. Qual que é a idade da Beth? Né? 24? 7/8 de 24. Bora ver. 7 vezes 24 é 168. 168 dividido pelo meu número 20, pelo meu número 8, é igual a quanto? É igual a 21. Então, ó, esse 21 aqui é igual a esse 21? É. Então, ó, a Beth está falando a verdade. Aí você vem, a mais velha de nós quatro tem 4 anos a mais. Não, a mais velha é a Beth. A Beth tem 3 anos a mais e não 4 anos. Então aqui é o quê? Ó? Que é falso. E Cissa disse apenas uma mentira. Olha para cá, Cissa. Disse apenas uma mentira? Não. A Cissa disse o quê? 2 mentiras. Se ela disse 2 mentiras, então, ó, essa afirmação aqui ela é o quê? Ela também é falsa. Agora a gente vai procurar a alternativa verdadeira. Ó. Letra A. Cissa disse apenas uma mentira? Não. A Cissa disse 2. Então, letra A não é. Letra B. Cissa disse 3 mentiras? Não. A Cissa disse 2. Então, letra B não é. Letra C. Beth disse 3 mentiras? Não. A Beth falou que apenas 2 mentiras. Então, ó, letra C não é. Letra D. Beth disse apenas verdades? Não. A Beth disse apenas uma verdade. Então, ó, letra D não é. Qual o gabarito correto? Letra E. Beth disse apenas uma verdade? Sim. Olha para cá, ó. A Beth falou apenas uma verdade. Então, gabarito correto qual? Gabarito correto. Gabarito. Letra E. Gabarito correto. Questãozinha de número 5. E aí, pessoal? Fala para mim no chat. Responde para mim aí. Gostou dessa questão? Deu para entender direitinho? Lembrando para vocês, ó, questões como essa têm uma possibilidade enorme, digamos que 80% de cair na prova de vocês, questão de verdades e mentiras. Eu estou sendo sincero com vocês, até porque vocês são meus alunos. O meu objetivo é que você finalize esse curso de raciocínio lógico, que você tem 6 meses de acesso.
sabendo aí toda a parte de lógica, verdades e mentiras, associação lógica, princípio da casa de pombos, conjuntos, porcentagem e por aí vai. Quero que você pegue tudo. Tudo, 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 se prepare bem para a prova. Entendeu? Então, bora para cima, né? Bora para mais uma. Questão de número 6. Olha só essa daqui. Essa daqui também é interessante, tá? Olha o que, que nós vamos fazer aqui. Ele disse o seguinte: Daniel, Ledo e Paulo moram cada um em um bairro. De Angra dos Reis, um mora em Frade e o outro em Moçoaba e o outro em Camusim. Das afirmações a seguir, aí ele diz: Ledo mora no Frade, Paulo não mora em Moçoaba, Ledo não mora em Camusim. Podemos concluir que, olha o que, que ele disse para a gente. Ele disse para a gente, bem aqui na questão, que apenas uma é verdadeira. Se ele está dizendo para mim que apenas uma dessas afirmações é verdadeira, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que formular hipóteses. Como essa hipótese que eu vou formular, professor? Vamos lá comigo. Se ele está dizendo que apenas uma das afirmações é verdadeira, eu vou fazer o seguinte: vou fazer a primeira hipótese, vou colocar essa primeira informação como verdadeira e vou colocar essas duas como sendo falsas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos testar essa hipótese. Se ele está dizendo que Ledo mora em Frado, beleza. Aqui diz, Paulo não mora em Moçoaba. É falso, não é? Qual que é o contrário do falso? O verdadeiro. Então, Paulo mora em Moçoaba, para ela ficar verdadeira. Ledo não mora em Camusim. É falso. Para ela ficar verdadeira, vai ficar como? Ledo mora em Camusim. Olha o que, que acontece. Está tendo uma divergência. Ledo mora em Camusim e Ledo mora em Frade. Está tendo uma divergência, não está? Se está tendo uma divergência, essa primeira hipótese é uma hipótese inválida. Não funciona. Você vai passar para outra hipótese. Como? Você vai apagar aqui, ó, e vai fazer outra hipótese. Se a gente colocou a primeira como verdadeira, então vamos fazer o quê? Vamos colocar a primeira como falsa e vamos colocar a segunda informação como verdadeira. E vamos testar essa hipótese. Aqui diz, Ledo mora em Frade. Não é falso? Para ela ficar verdadeira, vai ter que ficar como? Vai ficar Ledo não, não mora em Frade. Ledo não mora em Camusim. É falso, não é? Para ela ficar verdadeira, vai ficar como? Ledo mora em Camorim. Eu tava lendo, era Camusim, ó. Camorim. Agora a gente vai lá e pensa no outro ponto. Entenda comigo, Paulo não mora em Moçoamba. Se aqui está dizendo Ledo mora em Camorim, então o Ledo não mora em Moçoamba e nem em Frade. Se o Paulo não mora em Moçoamba e nem pode morar em Camusim, porque o Ledo mora, então o Paulo aqui sobra onde para ele morar? Qual é o único lugar que sobra para o Paulo morar? Sobra quem? Paulo mora em Frade. Por quê? Porque Suledo mora em Camusim. Então, o Paulo não pode morar em Camusim. Se o Paulo não mora em Muamba, qual é o único que sobra para ele morar? Frade. Então, o Paulo mora em Frade. Qual o gabarito correto? Gabarito letra A. Essa hipótese deu certo? Deu. Se essa hipótese deu certo, ó, gabarito correto. Aí eu vou lá e pergunto para você, meu aluno.
Pegou a visão? Conseguiu pegar direitinho o bizu da questão? Professor, repete, por favor, tranquilo. Olha o que, que ele disse lá no começo. Ledo não mora em Frade. Né? Ledo mora em Frade é falso. Para ela ficar verdadeira, tem que ficar Ledo não mora em Fraude. Lá na última premissa, né, falso também, lá diz Ledo não mora em Camusim. Para ela ficar verdadeira, tem que ficar Ledo mora em Camusim. Se o Ledo já mora em Camusim, o Paulo não pode morar em Camusim, não, e nem o Daniel. Se o Paulo não mora em Moçoamba, então ele não pode morar nem em Camorim e nem em Moçoamba. Qual é o único lugar que o Paulo pode morar? O Paulo pode morar onde? Só pode morar em Frade. Se o Paulo vai morar em Frade, o Daniel mora em Moçoamba. E se o Paulo mora em Frade, qual o gabarito correto? Gabarito letra A. É só tu botar bem aqui, ó. Presta atenção comigo. É só tu colocar bem aqui as três pessoas aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Só tu colocar bem aqui. Paulo, ó. Só tu colocar bem aqui, ó. Ledo. Aí tu coloca bem aqui, ó. Paulo e Daniel. Aí tu coloca bem aqui. Cada um, né? Ó, um vai para Frade, outro para Moçoama e outro para Camorim. Um vai para Frade, Moçoamba e Camorim. Um vai para Frade, Moçoamba e Camorim. O que foi que eu disse aqui, ó? Ledo não mora em Camocim, não é falso? Para ela ficar verdadeira, tem que ficar como? Tem que ficar Ledo mora em Camusim. Se o Ledo mora em Camusim, o Ledo, ó, não pode morar nem em Moçoamba e nem o Ledo não pode morar nem em Frade e nem em Moçoamba. O Ledo mora onde? Em Camorim. Se o Ledo mora em Camorim, o Paulo não pode morar em Camorim. Paulo pode morar onde? Em Moçoamba ou Frade. Só que aqui ele está dizendo, ó, Paulo não mora em Moçoamba. Se o Paulo não mora em Moçoamba, qual é o único lugar que sobrou para o Paulo morar? Em Frade. Se o Paulo mora em Frade, o Daniel não pode morar em Frade. Se o Ledo mora em Camorim, o Daniel não pode morar em Camorim. O Daniel mora onde? Em Moçoamba. Só que a alternativa que tem aqui é qual? Paulo mora em Frade. Aí tu olha, o Paulo mora onde? Mora em Frade. Se o Paulo mora em Frade, gabarito correto qual? Gabarito letra A. Por quê? Porque essa hipótese que a gente formulou é uma hipótese válida. É basicamente parecida com a primeira questão. E aí, responde para mim. Pegou o bizu agora? Tranquilo, tranquilo. Parece que a galera sinalizou aqui certinho. Então, bora para mais uma, né? Bora lá para a próxima questão, né? Questãozinha agora de número 7. Essa daqui, ela é bem legal, que dá para tu fazer até de cabeça, também da tua banca. Olha o que é que ela diz. Chico, Serafim e Juvenal e Disseu trabalham juntos em um certo momento. Disseu pergunta, aí diz, que dia é hoje? As respostas dos outros foram Chico, hoje não é 15. Serafim, ontem foi 13. E Juvenal, hoje é 15. Sabe-se que um deles mentiu e os outros disseram a verdade. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma hipótese. Como? Eu vou dizer, eu vou dizer que o Chico está mentindo. Se o Chico está mentindo, ó, então aqui vai ser o quê? Então aqui vai ser falso. E essas duas são verdadeiras. Essa é uma hipótese. Se o Chico está dizendo hoje não é 15, é falso, então o verdadeiro vai ser o quê? Hoje é 15. Serafim está dizendo ontem foi 13. E o Juvenal está dizendo hoje é 15. Está tendo uma divergência entre o quê? Entre as datas de quem? Ó, daqui e daqui. Se está havendo uma divergência, e ele está perguntando qual é o dia
de hoje, que vai lá, cancela essa hipótese e formula outra. Coloca essas duas aqui, ó, como verdadeira e coloca mais uma como falso. E aí vamos tentar formular outra hipótese. Vamos lá. Chico diz, hoje não é 15. Beleza. Serafim diz, ontem foi 13. Se hoje não é 15 e ontem foi 13, qual é o dia de hoje? 14. Essa hipótese é válida ou não? Sim. Se essa hipótese é válida, gabarito correto. Gabarito. Letra B de bola. Responde para mim. Tranquilo? Cadê a galera? Show, show. Cadê a galera botou no chat? Muito bem, muito bem, muito bem. Deu certo aí, galera? O entendimento de vocês? Sinaliza para mim rapidinho isso. Todo mundo compreendeu? A única que acertei. Esse tópico aqui, pessoal, é um tópico que ele é um pouquinho chato, tá? Como assim chato? Por quê? Porque tu vai ter que testar várias hipóteses. Não adianta tu chegar aqui, ó, ah, não, vou colocar verdadeiro e falso aqui, vai dar certo. Não. Não adianta eu dizer para ti que vai dar certo, que não vai. O que é que tu tem que fazer? Coloca verdadeiro, coloca falso e vê se tá dando certo a hipótese. Se não tá dando certo a hipótese, apaga tudo e faz outra hipótese. Se não deu certo na outra, faz outra hipótese e aí vai dar certo. Entendeu? Wendel, a primeira vez não deu certo porque teve duas afirmações 15, exatamente. Entendeu? Porque se teve duas afirmações dizendo que é 15 e um deles está mentindo, dizendo que ontem foi 13, então o outro vai ficar ontem não foi 13. Tá vendo o quê? Tá vendo duas informações que estão se chocando. E não pode ter duas informações se chocando. Se tiver duas informações se chocando, o que que acontece? Acontece que essa hipótese está errada. Entendeu? Não pode ter a divergência de hipótese. O mesmo caso acontece aqui nessa próxima questão. Ó. Isso aqui é bem interessante. Olha o que, que ela diz. Em uma oficina, há apenas três carros: um Ford, um Chevrolet e um Fiat. As cores são diferentes. Um é prata, o outro é preto e o outro é azul. Das afirmações abaixo, apenas uma é verdadeira. O que é que nós vamos fazer? Se apenas uma é verdadeira, eu já vou começar assim, ó. Vou colocar essa aqui como verdadeira e essas duas como falsa. É uma hipótese, primeira hipótese. Vamos testar. Ford é preto. Se aqui está dizendo, ó, na segunda, o Chevrolet não é preto, não é falso, para ela ficar verdadeira, vai ter que ficar como? Diz para mim. O Chevrolet não é preto, é falso. Para ela ficar verdadeira, vai ter que ser o contrário. Então vai ser o quê? O Chevrolet é preto. E aí tu olha bem aqui, ó. O Ford é preto e o Chevrolet é preto. Tá o quê? Tá se chocando. Tá tendo o quê? Tá tendo uma divergência entre essas duas informações. Se está tendo uma divergência entre essas duas informações, se apaga tudo e formula outra hipótese. Como? A gente não colocou que a primeira é verdadeira e as outras duas falsas, a gente faz o contrário. Coloca falso, verdadeiro e falso e vamos tentar formular outra hipótese. Aí vamos lá. O Ford é preto. Vai ter que ficar como? O Ford não é preto. O Chevrolet não é preto. E ali o Fiat não é azul. Então aqui teria que ficar o quê? O Fiat é azul. Se o Fiat é azul e o Chevrolet não é preto, então Chevrolet teria que ser o quê? Chevrolet. É isso, ó. O Chevrolet não é preto.
E aí tu teria, o Ford não é preto. O Ford teria o quê? Teria a opção de ser prata ou de ser azul. Só que ele está dizendo bem aqui, ó. O Ford não é preto. E bem aqui, ó, o Fiat já é azul, ele não pode ser azul. Ele só pode ser o quê? Prata. Mas aqui, ó, o Chevrolet não é preto. E não pode ser azul. Não pode ser preto e nem azul. Então ele teria que ser o quê? Prata. O que está acontecendo? Está tendo duas informações se chocando de novo. Porque ele diz, ó, o Chevrolet não é preto. Se ele não é preto, ele só pode ser o quê? Azul ou prata. Só que ele não pode ser azul. Porque azul é quem? É o Fiat. Então ele é prata. O Ford não pode ser preto. Ele só pode ser o quê? Prata ou azul. Só que ele não pode ser azul. Por quê? Porque azul já é o Fiat. Então tem o quê? Duas informações, ó, se chocando. Se tem duas informações se chocando, apaga tudo e formula outra hipótese. Ó, vamos lá, colocar agora as duas aqui, falsa e a última verdadeira. E aí vamos testar mais uma hipótese. Ó, vamos lá. Eu tenho aqui quem? Tenho o Ford é preto. Para ela ficar verdadeira, vai ter que ficar como? Para ela ficar verdadeira, o Ford não é preto. Vou até colocar aqui organizadinho, ó. Para ela ficar verdadeira, vai ter que ficar como? O Ford não é preto. Aqui, o Chevrolet não é preto, é falso. Para ela ficar verdadeira, vai ter que ficar como? Ó, o Chevrolet é o que? É preto. E aqui, ó, o Fiat não é azul. É só tu pensar comigo, ó. Tu tem aqui o carro da Ford, tu tem o carro da Chevrolet e tu tem um carro da Fiat. Cada um tem uma cor disponível, que é o que? Preto, prata e o outro azul. Preto, prata e o outro azul. Preto, prata e o outro azul. Aqui, ó, o Chevrolet é preto. Cadê o Chevrolet? Se o Chevrolet é preto, ele não pode ser nem prata e nem azul. Ele é preto. Nem o Ford pode ser preto, não é isso? E nem o Fiat pode ser preto. E aqui diz, ó, o Fiat não é azul. Se o Fiat não é azul, o Fiat vai ser o quê? Prata. Se o Fiat é prata, o Ford não pode ser prata. O Ford vai ser o quê? Azul. Então, qual é o gabarito correto? Gabarito aqui, ó, letra B de bola. Ford é azul. Só olhar, ó. Ford é azul. Deu certo essa hipótese? Deu. Se deu certo a hipótese, gabarito correto. É como eu falei para vocês. Você tem que testar as hipóteses. Testamos três hipóteses. Testamos a primeira hipótese, não deu certo. Testamos a segunda hipótese, não deu certo. Testamos a terceira hipótese, foi que deu certo. Então, por isso que você tem que fazer isso dentro de questões com o enunciado desse tópico, tá bom? Desse modo, tem que formular a hipótese. A partir da sua formulação de hipótese, você vai ver ali, ó, se não tem nenhuma alternativa chocando com a outra, se não tem nenhuma informação chocando com a outra. Por quê? Porque a partir das premissas você está formulando hipóteses. Se tiver uma chocando com a outra, não está certo. Tá bom? Aí você muda, vai para outra hipótese. Se deu certo, pronto. É aí que você para. Tá bom? E aí, galera, responde para mim. Gostaram da nossa aula?